Vamos em frente, gente. Vamos lá voltar aqui ao tema político. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu ontem com lideranças partidárias em busca de apoio para aprovar a reforma da Previdência. Ele até pediu desculpas aí pelo que ele chama de caneladas, né, durante o percurso aí. Vamos lá, Alexandre, a gente vai colocar aqui agora a discussão frente aos conceitos aí. A gente vem falando disso, né, os conceitos da articulação política, o famoso toma lá da cá. A gente ficou meio traumatizado com isso, a ponto de não enxergar nenhuma possibilidade de se fazer política de forma republicana sem que haja esse tal toma lá da cá. Mas uma coisa a gente tem que destacar de bom, né, do governo é que ele expõe, né, disse que vai expor esses políticos que vierem com propostas não republicanas, e as mídias, de uma maneira, as mídias sociais estão aí para ajudá-lo nesse trabalho, né? Mas vamos lá, você acha que, vou te passar a questão da seguinte forma, você acha que a dificuldade, né, de formar uma ampla base de sustentação, inclusive da própria base aliada do governo, se deve ao fato do Bolsonaro ter lá os seus defeitos, ou por ele apresentar qualidades também quando ele quer ser justo e expor as pessoas que querem ter ações não republicanas quando chegam próximo a ele para tentar barganhar ou um cargo ou aquela emendazinha para liberar uma grana? Bom, primeiro, eu acho que o mais importante, acho essa questão importantíssima para a gente esclarecer ao público, parar com essa história que não se pode fazer articulação política. Isso é o coração, a vida, a alma da democracia, né? A outra opção é o executivo impor suas pautas goela abaixo do Congresso. É o que a gente está vendo na Venezuela, né? E em outras ditaduras, né? Enfim, a gente tem esse sistema de pesos e contrapesos, os três poderes funcionando, exatamente para que os poderes negociem e cheguem a um consenso de interesse da sociedade. Todos os poderes podem errar. Então eu fico um pouco até receoso quando eu vejo assim, tudo que o executivo, por exemplo, numa militância mais apaixonada, diz tudo que o executivo faz é certo, tudo que o Congresso faz é errado. Isso me lembra um pouco aquela coisa do 4 patas bom, 2 patas ruim, né? Quer dizer, é um bordão e não uma maneira inteligente de você lidar com a política. É claro que o Brasil está se recuperando do trauma do mensalão, né? De relações muito não republicanas, né? Para usar a tua expressão, em relação das relações entre Executivo e Congresso, mas a gente também não pode achar que qualquer tipo de demanda do Congresso por princípio, desviada. Né? O Congresso, ele está ali, quer dizer, o presidente foi eleito, mas o Congresso também, todo mundo que está ali, todo deputado recebeu o voto, mandato popular, e está ali representando também um Estado, um número de eleitores. E eles têm direito à voz, têm direito a levantar suas questões, seus destaques. A gente viu agora, por exemplo, um show de horrores quando o Paulo Guedes foi na CCJ. A gente vai tratar disso ainda no programa. Mas é o tipo da coisa que às vezes traumatiza, né? Você vê aquelas imagens e você fala, que show de horrores que é o Congresso. Mas não, muita gente fez pergunta séria, conversou com o ministro, tirou dúvidas. Então, não se pode pegar os 513 deputados, fazer um julgamento geral e achar que todo mundo ali deve ser jogado no lixo. Então, com todos os defeitos do Congresso Nacional, o Congresso é a casa do povo, todo mundo ali está eleito, representa uma parte do eleitorado brasileiro e tem direito a falar, discutir. E o próprio presidente Bolsonaro, ele é um ex-deputado. Ele ficou 30 anos no parlamento, 28 como deputado, 2 como vereador. Então, se o parlamento fosse esse antro, por que ele ficou 28 anos lá? Quer dizer, ele mesmo a carreira dele toda foi construída como deputado federal. Então, eu acho que ninguém melhor do que ele vai saber como conversar com seus pares, com quem ele mais conhece, que são os deputados federais, como ele foi desde 1992. O Caio, quando ele fala aí, desculpa as caneladas, bem ao estilo da Jair Bolsonaro, ele está, de alguma forma, colocando ali nas entrelinhas o entendimento de que ele tem que chegar e mesmo descer mesmo, e para falar com as pessoas, com as lideranças do partido. Isso é bom, isso é salutar para a República, né? Com todos os defeitos do presidente, a gente não pode deixar de reparar nessa qualidade de autocrítica, né? Isso nunca foi um problema. E eu acho que humildade é um traço fundamental para qualquer líder, né? Aqui a gente sempre falou e sempre advogou pela articulação política republicana, fundada no diálogo, né? Que objetiva o quê? O esclarecimento e o aprimoramento da legislação. O ponto fundamental, que eu acho que é a grande ruptura que esse novo momento enseja, é o seguinte: a convicção política, ela não pode ser subserviente ao interesse do parlamentar pelo poder, ou seja, não se troca voto por cargo e não se troca voto por verba, né? Ficou muito claro que quando existe vontade política, na PEC Zumbi do Rodrigo Maia, a PEC do orçamento impositivo, o Congresso consegue se articular em poucas horas para fazer uma emenda constitucional.
né? E isso já lança uma sombra em outros pacotes, por exemplo, o pacote anticrime do juiz Sérgio Moro, que é legislação infraconstitucional e está tomando chá de cadeira de 90 dias lá no Congresso. Eu gostei muito do exemplo desse momento tão desrespeitoso, tão indecoroso, né, na verdade, que foi a visita do Paulo Guedes à Comissão de Constituição e Justiça, como exemplo de como esse Congresso ele precisa amadurecer do ponto de vista do republicanismo. E aqui a gente está falando um negócio superior a partidos, né? Como que você advoga por articulação política se quando vem um ministro de Estado, né, se apresentar baseado em fatos, números, trazendo toda a equipe, mobilizando, né, um poder, né, que é o poder executivo, para prestar esclarecimento, e você tem uma oposição infantilizada, radicalizada, fanatizada, em completo desacordo com a postura que se espera dos nossos líderes. Né? Isso só atrapalha mesmo, foi o que ficou evidente ali. Eu vou repassar para o Alexandre essa questão, por exemplo, dos cargos, né? Muito se escuta, olha, eu quero uma diretoria ali, eu vou com você, mas, né, a gente estava bem acostumado a esse modelo de negociação, né? O tal balcão de negócios lá, que muitas vezes foi chamado o Congresso, né? Alexandre, olha, eu vou te dar uma diretoria aqui, você vem comigo, convença aí os seus aliados, venham todos e você vai ter essa diretoria e tal. Agora, dentro, novamente, usando a expressão, dentro de um esquema republicano, você tem ferramentas ali, inclusive as MPs, as liberações de verbas já previstas no orçamento, que nessas situações podem ser, sim, adiantadas ali, mas pode haver também, vamos imaginar, pensando no mundo, o mundo ideal, pode haver também uma indicação, no caso de uma conversa, quando se tenta aprovar uma reforma tão importante como a da Previdência, de uma indicação da própria base do governo ou dos aliados que estão ali no Congresso com ele, de indicação de uma pessoa técnica que pode, sim, colaborar nas áreas das demandas ali, que o Congresso tem, que o governo tem, né? Quer dizer, essa situação também não é excluída, né? Principalmente quando a gente vê, desculpa me alongar para te passar, mas principalmente quando a gente vê esse bater de cabeça tão grande nos ministérios. Veja aí o da educação. Quantas pessoas já entraram e saíram, entraram e saíram, entraram e saíram? Quer dizer, é uma questão a ser revista, né? Porque a Constituição prevê, eu acho que quando ela foi escrita, ela previu que todos nós somos honestos, idôneos, não é mesmo? Tem uma ingenuidade aí também, né? Bom, primeiro, assim, só um último complemento sobre o que a gente estava falando. O maior responsável pela articulação no Congresso, na parte do governo, quem tem esse cargo é o chefe da Casa, o ministro-chefe da Casa Civil, o Onyx Lorenzoni, que é do Democratas, do mesmo partido que controla as duas casas do Congresso. Que controla, é o partido do Rodrigo Maia e o partido do Davi Alcolumbre. Então, será que existe o bom e mau DEM? Quer dizer, você tem um DEM que te dá um quadro para ser o chefe da Casa Civil, mas quando o DEM assume a Câmara dos Deputados, o Senado, o DEM não é bom. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado assim, com essas generalizações. A oposição, eu concordo com o Caio, deu um show de horrores, mas eles estão fazendo o papel deles na democracia, né? Eu prefiro uma péssima oposição do que não ter oposição, né? Então, ter oposição também mostra essa vida da democracia brasileira. A oposição hoje tem o cálculo mais ou menos 143 votos contra a reforma da Previdência. Então, a oposição toda junta, votando em bloco, não consegue barrar a reforma da Previdência. Nem isso o governo, entre aspas, pode usar de desculpa para não passar e não conseguir os 308 votos em 2 votações na Câmara. Então, em relação à indicação de cargos, eu concordo com você, a gente tem que lembrar que você pode governar junto, né? Quer dizer, os partidos eles também podem oferecer ao governo uma cogestão da máquina pública que é enorme. A gente tem um país onde 50%, 60% da economia vai em torno do governo, de decisões diretas ou indiretas do governo. O Brasil é um país com muito intervencionismo estatal na economia, tem muito cargo para preencher, muita empresa. A gente pode ver que partidos que apoiaram o presidente, que apoiam, que fazem parte da base, podem também contribuir com cargos, além de técnicos, cargos políticos, por que não? Cargos que querem dividir a responsabilidade de gerir o país. O presidente vem de um partido que foi montado, era um partido muito pequeno, hoje é um partido maior, com uma bancada de mais de 50 deputados, mas ainda assim é um partido que foi montado às pressas, quer dizer, essa base quase ali na época da eleição em torno da figura do presidente. É um partido que hoje a gente vê que é heterogêneo, que você tem pragmáticos, você tem gente que não está mais ou menos alinhada com a linha dele. Então você tem
outros quadros da política brasileira que podem fornecer bons técnicos e bons políticos, como a gente vê no próprio ministério atual, onde nem todo mundo que está no ministério veio do PSL, veio do partido do presidente. Pô, muito bonita essa frase aí, né? Prefiro uma oposição ruim do que falta de oposição. Isso é legítima democracia, né? Me levou aí, eu estava fazendo uma breve reflexão aí sobre o meu papel, né? Como que eu vou me justificar existencialmente nessa nossa democracia? Talvez eu seja oposição da oposição. O Alexandre, eu estava vendo uma entrevista hoje do Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, à BBC News Brasil, e quando perguntado qual que era hoje a avaliação dele sobre o governo Bolsonaro, de quem ele já dizia ter alguns temores, ele diz que a expectativa só piorou depois do que ele viu durante esses 100 dias aí, em relação às viagens aí do presidente e os temas que estão sendo pautados lá no Congresso, como a reforma da Previdência, o pacote anticrime do Moro. Ele diz que até agora ele não viu nada, ele não sente um projeto político para o país. Ele falou, no campo econômico tem ali uma ideia, tem um Paulo Guedes que sabe do que está falando, mas quando você fala-se de política, eu não sinto que o Bolsonaro tem um projeto para o país. Você tem essa avaliação também? Eu acho que o governo está começando, são 3 meses, mas se a gente considerar aquele clichê de que o país começa o ano depois do carnaval, não tem nem um mês, né? Quer dizer, se não me engano, foi 6 de março, a quarta-feira de cinzas, né? Então, se o ano começou dia 6 de março, não tem nem um mês. Essa nossa sina, né? Essa nossa sina. Mal tem um mês. Mas sabe o que eu queria acrescentar na colocação do Vini? Acho que foi importante ele lembrar dessa entrevista do Fernando Henrique Cardoso, que foi bem prudente. Inclusive, quando perguntado anteriormente, ele falou, não, eu prefiro aguardar e olhar, né? Eu comentei ontem aqui, não sei se foi ontem ou anteontem na programação, poxa, depois de 100 dias é que saiu uma frase do líder do governo, o Onyx Lorenzoni, dizendo que a campanha acabou, gente. Uma frase que é esperada, né, ser dita no primeiro dia do governo, né? Exatamente. Quer dizer, eu acho que até o governo deu motivos para que, frente ao que a gente está vendo, o que acontece nesse bater de cabeça aí... A impressão, Edgar, é que até aconteceu muitas coisas já para 3 meses de governo. E por conta dessa falta de articulação de um partido que foi pego às pressas ali para que ele pudesse se candidatar por essa sigla, que é o PSL, diferentemente, aí não entrando em juízo de valor, de outros momentos do país, onde, no caso, vamos pegar o antagonismo desse governo agora, a esquerda era muito bem articulada com a sua base ali, não é? Eu imagino que os primeiros... Trocando em miúdos o que eu quero dizer, os primeiros 100 dias dos governos de Lula, por exemplo, Dilma, eles foram mais tranquilos e mais claros do que esse do Jair Bolsonaro. Eu acho que por conta dessa deficiência de articulação na própria base, com líderes se desentendendo, líderes do PSL, dos diferentes estados se desentendendo com os demais deputados da Câmara ali, né? Bom, estamos tocando em vários pontos diversos, todos importantes. Eu vou começar do último, que é em relação ao lulismo. Se a gente pegar os 4 mandatos, como, né, os 2 do Lula e o primeiro e o segundo interrompido da Dilma Rousseff, são governos muito diferentes, né? Quer dizer, a gente não consegue também olhar em bloco o primeiro governo Lula, por exemplo, que começa ainda com a base econômica do governo anterior, com o Antônio Palocci e com o Henrique Meirelles, e ainda tentando manter algumas bases econômicas do governo anterior. Então, ainda quase como se fosse um terceiro mandato do Fernando Henrique Cardoso. Perfeito. Né? E à medida que o tempo foi passando, é que a gente viu o PT dando a sua cara à gestão do país. Principalmente a partir de 2008, quando tem a crise mundial e se troca toda a orientação econômica do país, vem a famigerada nova matriz econômica e o país entra no buraco que entrou, que a gente está pagando a conta até hoje, e aquele desastre, aqueles 3 anos de queda de PIB, enfim, né? Uma conta que a gente ainda vai demorar talvez alguns anos para pagar. Mas o Fernando Henrique Cardoso, voltando à questão inicial, eu acho que ele tem uma má vontade, a gente sempre soube em relação ao Jair Bolsonaro, ele é um homem de centro-esquerda, é um homem que vem, né, do marxismo, foi professor universitário dando aulas de marxismo, ele, nos livros dele, ele se diz um marxista, um socialista, é muito engraçado até, ele tem uma matéria na Folha antiga que ele falava, eu digo para todo mundo que eu sou de esquerda e ninguém acredita, mas ele, na verdade, é porque o Brasil convencionou, mas é que o Brasil convencionou essa história que
ser de esquerda é ser de extrema da extrema da extrema esquerda. Se você é 10% à direita da Coreia do Norte, você é de direita. Não é bem assim. Né? Alexandre, desculpa te interromper. Todo mundo, quer dizer, todo mundo, grande parte da população foi meio jogada para a esquerda com esse governo aí. Todo mundo ficou meio à esquerda, não? Bom, aí a gente volta a outro ponto importante, né? Até as próprias definições de esquerda e direita. Mas uma coisa que a população, quer dizer, o eleitor médio, isso é uma discussão até importante, o eleitor médio nem tem muita noção do que é esquerda, do que é direita, essas coisas interessam muito mais a gente, analistas, né, jornalistas, comentaristas, do que propriamente a população. O que a população queria era trocar de governo, isso é claro. Né? A população votou claramente no outsider, não apenas para presidente, como na Câmara, deputados, senadores, foi uma coisa que eu acho que é um fenômeno que dificilmente vai se repetir. Né? A gente olha a Câmara hoje, quantos deputados que foram eleitos com votações expressivas em primeiro mandato, nunca tinham sido candidatos, só porque dizia, eu sou o João, mas quem é? Eu sou o João do Bolsonaro, 200 mil votos, 150 mil votos. Então, assim, a população deu um recado muito claro, e quando o eleitor vota num outsider, em alguém de fora, que ele vê como fora do sistema, você tem um custo a pagar por isso. Ou seja, o governo vai demorar um pouco mais a aprender a governar. São políticos não tradicionais, que não têm o conhecimento e a habilidade e a experiência de gestão da máquina pública, do que se tivesse votado, por exemplo, em alguém do Centrão, alguém que já veio de administrações anteriores. Tanto que a gente olhar a história do Brasil e as experiências anteriores, os dois governos de outsiders ou de gente de fora que foram eleitos presidentes num discurso de moralização, num discurso de varre e vassourinha, que foi o Jânio Quadros e depois o Fernando Collor de Mello, os dois foram eleitos com votações expressivas, mas os dois não terminaram o mandato. Por quê? Porque realmente não conseguiam se relacionar com o Congresso. Eu tenho esperança que o governo atual, que é representado por um ex-deputado, ele consiga entender a necessidade de ter uma harmonia, o que não quer dizer fisiologismo, mas apenas trabalhar democraticamente com boas relações com o Congresso, ele consiga avançar suas pautas, as pautas que o eleitor queria e por isso elegeu o presidente, mas também consiga terminar seu mandato, né? Porque a gente não quer uma relação conflagrada em guerra eterna de executivo e legislativo. Perfeito.